Olá, meus amores, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Preveste UEA. Eu sou o professor Max Rodrigues, teu professor de filosofia. Olha só, sou do sexo masculino, tenho cabelos e olhos castanhos e estatura mediana, como um bom brasileiro, né? Hoje estou trajando calça jeans, sapatos pretos e a camisa preta padrão do curso, além de usar um relógio digital, os anéis e as minhas ferramentas necessárias para as nossas anotações, né? Porque a nossa aula de hoje ela é gravada no estúdio de televisão e por isso mesmo vou usar a tela interativa. Para quê? Para colocar as anotações necessárias para o nosso melhor desempenho. Bem, vamos à aula. O tema de hoje é um tema muito caro, não só para a vida intelectual, como para a vida cotidiana, que é o tema da violência, né? Que está no teu edital do SIS2. A violência é um tema terrível. Por quê? Porque todo dia você é atravessado por algum tipo de violência, né? Então, por que tratar da violência, Max? Porque, primeiro, que é um tema que está no teu edital. Segundo, que a gente precisa ter compreensão sobre essas dinâmicas e a dimensão dessas violências. Para quê? Para evitá-las. Trouxe para ti uma definição. Olha só. O conceito de violência define que o uso intencional, de maneira dolosa, física ou simbólica, seja contra si próprio, seja contra a outra pessoa, seja contra um grupo ou comunidade, com a intenção de causar dano, isso aqui é muito importante, de causar dano, dor ou sofrimento. Temos vários tipos de violência. Bem, tu vai ver também nos teus livros que tu tem violência física, psicológica, simbólica, econômica, política, estrutural. Bem, essa definição tu pode encontrar na tua prova, mas, de maneira ampla, nós temos esses três modos. A violência física, né, que tem a ver com as relações e imposições do corpo, né, sobre o corpo, sobre pessoas, grupo de pessoas, civilizações, sociedades, por exemplo, as guerras, por exemplo, o feminicídio, a homofobia, a violência estrutural, que tem a ver com a estrutura do próprio sistema capitalista, né? Com dar oportunidades a uns e não dar oportunidades a outros, com, por exemplo, com a questão da desigualdade econômica e social que, por exemplo, o Brasil vive. Muitas das violências que decorrem dentro de casa têm como origem a violência estrutural. E a violência cultural, né? Que aqui entra, por exemplo, o racismo, por exemplo, né? O racismo. Muitas das vezes, essas violências se combinam num complexo, num dispositivo de violência, né? Vamos avançar um pouco mais. Não, ainda não. Veja bem, falta uma coisa importante. Na filosofia, por exemplo, o primeiro indivíduo que tratou da violência foi o Aristóteles. O Aristóteles vai dizer, olha, existem dois tipos de violência. Uma violência que todas as duas constroem e destroem coisas. Uma violência que leva ao ordenamento dos elementos da natureza. Por exemplo, você se tornou pai. Não existe ex-pai. Depois que você se torna pai, você já está encadeado, a espécie venceu. Então, a partir daí, tem coisas independentes da tua vontade. Tu pode te tornar avô, né? Tu vai ter a tua filha, ou teu filho pode se casar com outras pessoas e aumentar o lastro da tua família. Ou seja, a espécie venceu. Existe um ordenamento da natureza na tua vida. E existe um outro tipo de violência, que é aquele que te afasta da natureza, segundo o Aristóteles. Natureza como princípios, né? Que é aquele que transforma as coisas violentamente. Então, o Aristóteles mostra que nós temos dois tipos de violência e, a partir daí, nós temos várias perspectivas. Ponto. Antes de avançar um pouco mais, eu queria falar da violência contemporânea de um filósofo coreano chamado Byung-Chul Han. Ele tem um livro chamado Topologia da Violência. Esse cara é importante, ele é contemporâneo, pode cair na tua prova. A proposta dele de violência não entra nessa perspectiva aí. Segundo ele, a violência hoje, ela é autoviolência. Por quê? Porque hoje nós vivemos numa sociedade de desempenho, porque você tem que acordar bem, você tem que ser o melhor do trabalho, você tem que estar sorrindo o tempo todo, você tem que cumprir metas. Você hoje se autoflagela. A violência não é lá para fora mais. A violência é aqui dentro. A gente se exige tanto que chega um momento que a gente estafa e que gera vários tipos de doenças, como a depressão, né? Como o síndrome de pânico, como o síndrome de Burnout. Então, nós temos esse tipo de violência. E, por último, a violência do Pierre Bourdieu, que é a violência simbólica, né? Que ela é muito sutil, invisível, mas que está presente o tempo inteiro.
tá? Agora sim, vamos avançar. Olha só essas imagens, terríveis. Silêncio destrói, às vezes mata. O feminicídio, a cada 2 minutos nesse país, uma mulher sofre algum tipo de violência, ser classificado como estrutural, cultural ou física. Olha essa outra foto aqui, ó. Quando você é proibido de expressar as suas ideias, né? Aqui entra a violência física e simbólica, né? Porque às vezes você entra num determinado ambiente que você nota que você não é bem quisto. Ninguém fala nada, mas você nota que você não é bem quisto. Ninguém fala nada, mas você nota que você não pode nem emitir suas palavras, seu entendimento, sua opinião. E por último, essa imagem devastadora da guerra na Palestina, né? Imagine você querer tomar um copo com água aí. Imagine você querer fazer uma refeição aí, né? O homem é um animal extremamente inteligente, mas, por outro lado, extremamente devastador. As guerras... eu me lembro do Voltaire, né? Quando ele escreve um conto chamado Elogio da Razão, que aparece 200 anos após o Elogio da Loucura, do Erasmo de Roterdã, no Renascimento. E ele vai elogiar, olha, a razão, ela passa por carruagens. Existem lugares onde a razão, essa carruagem da razão ainda não passou. Parece que a ganância e os interesses, né, de pequenos grupos no mundo fazem com que essa bendita razão, que poderia ser uma ferramenta para garantir a paz, ainda não passou. Essa foto é muito triste. Bem, avançando, eu tenho a presença marcante do meu querido aluno Gui, que sempre traz perguntas muito importantes. Gui, qual é a tua pergunta de hoje? Onde é que dói? O Estado tem o direito de violência em algumas ocasiões? Pergunta extremamente pertinente. Esse tipo de pergunta inteligente, ela traz para nós um clássico da sociologia, o filósofo e sociólogo alemão Max Weber. Ele é o que vai definir que o Estado é a única instituição com o pré-requisito e com o direito de usar a violência para estabelecer a ordem na sociedade, né? Então, segundo ele, a violência é justificada pelo Estado quando há desordem, quando há, um próprio conceito da sociologia, anomia, quando existe anomia, entendeu? Então, Gui, essa tua pergunta é extremamente inteligente e é dessa maneira. O Max Weber vai estabelecer claramente que a violência só é justificada se for autorizada pelo Estado, tá bom? Bem, vamos aos nossos respectivos exercícios, tá? Olha lá. Questão número 1, VUNESP 2018. O homem que agride mulher é aquele que levanta todo dia e sai para trabalhar. Olha só como interessante. Vê se você conhece alguém assim. Sai para trabalhar, frequenta grupos sociais corriqueiros, como reuniões de pais em escolas, etc. Ele se veste e age de forma socialmente aceita. Só que, ao chegar em casa, comporta-se de forma violenta para manter a qualquer custo o posto de autoridade máxima. Declara a magistrada Tereza Cristina dos Santos. A juíza afirma que a violência contra a mulher é a única forma democrática de violência. Vítimas e agressores são encontrados em todos os segmentos da sociedade. Terrível isso. Opa, aqui. Segundo pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina, a despeito da maioria ter entre 25 e 30 anos e baixa escolaridade, há agressões de todas as idades, condição financeira, nível de instrução e situação profissional. De acordo com a juíza Tereza Cristina, o enfrentamento da violência contra a mulher passa justamente por essa desmitificação de quem é o agressor. Ao contrário dos crimes comuns, a violência contra a mulher é uma questão cultural. No final, ela define, né? A violência é uma violência cultural. Interessante, porque a história do Brasil, ela se constrói a partir da violência. Seria possível, inclusive, criar uma história social da violência, né? No Brasil. E a mulher, no Brasil, ela sempre foi tratada como objeto. O feminicídio é uma coisa de agora. Se você passar, por exemplo, para a geração dos seus avós e perguntar a eles, era comum crianças e mulheres apanharem, serem tratados com extrema violência dentro de casa. Eu me recordo, quando era criança, o meu pai só olhava, só o silêncio simbólico, hoje eu sei isso, só o olhar dele já fechava todos os nossos comportamentos, ficava quietinho, parava de brincar, parava de fazer as coisas. Então, as violências sempre foi algo interno. Agora que tornou-se de maneira pública e corriqueira, e felizmente tem alguns dispositivos legais contra esse tipo de agressão que não depende da classe, não.
passa por cima de classe social, raça, cultura, etc. Vamos lá. A partir do texto, a violência contra a mulher na sociedade brasileira tem como causa principal a má distribuição de renda que afeta as classes populares. É um fenômeno associado ao autoritarismo dos regimes políticos de exceção. C. É consequência direta do comportamento impulsivo de natureza patológica. D. É um problema decisivamente associado ao significado cultural de masculinidade. E a letra E. Tem origem inata, não sendo condicionada por fatores culturais ou sociais. Resposta certa, letra D. É um problema decisivamente associado ao significado cultural da masculinidade. Um país que, na sua origem patriarcal, é machista, construiu a sua base partindo do princípio de que o patriarca manda na casa grande e na senzala. Essa argumentação é muito interessante mesmo. Lembrando que a Casa Grande e Senzala é o título de uma obra fundamental do Gilberto Freire, que vai mostrar, inclusive, um pouco do papel da mulher na sociedade brasileira, que sempre foi de submissão. Lembrem que as escolas antes, por exemplo, para as mulheres, eram escolas para formar apenas educadoras de criancinha, do ensino fundamental 1, ou para ser mãe. Hoje, felizmente, as mulheres estão ocupando todos os espaços da sociedade, disputando. Mas, mesmo assim, ainda vemos, pode ver no salário, as mulheres recebem menos que os homens, cumprindo muitas vezes a mesma função e, às vezes, até sendo superiores de cargos aos homens. Vamos à questão número 2. Bonesp 2018. No Brasil, para uma população de 54% negra, incluindo os pardos, apenas 14% dos juízes e 2% dos procuradores e promotores públicos são negros. Juízes devem ser imparciais em relação à cor, ao credo, ao gênero e aos mais sensíveis desenvolvem empatia, que lhes permite colocar-se no lugar dos mais desfavorecidos socialmente. Nos Estados Unidos, várias ONGs dedicam-se a defender réus já condenados. Como resultado do trabalho de apenas uma delas, 353 presos foram inocentados em novos julgamentos desde 1989. Desses, 219 eram negros. No Brasil, é uma incógnita o avanço social que seria obtido por uma justiça cega à cor. Sobre o funcionamento da justiça, pode-se afirmar que, letra A, o preconceito étnico é fenômeno exclusivamente subjetivo e sem implicação na esfera pública. B, a neutralidade objetiva dos julgamentos já estão sujeitas aos fatores da natureza psicológica. C, a disparidade da composição étnica entre réus e juízes é um fator de crítica à atuação do judiciário. D, a isenção jurídica é garantida por critérios objetivos que independem da origem étnica e social. E a letra E, a imparcialidade dos julgamentos é fator que torna desnecessária a adoção de políticas afirmativas. Resposta, letra C, a disparidade da composição étnica entre réus e juiz é um fator de crítica à atuação do judiciário. Bem, muitas vezes, se você observar o público carcerário no Brasil, a maioria são negros, analfabetos, pobres e favelados. Isso é um fator evidente que precisa ser investigado e que vem ao encontro desse tipo de situação. Na aula de hoje, nós vimos o conceito de violência, as várias dinâmicas de violência, inclusive do Byung-Chul Han e do homem do poder simbólico, Pierre Bourdieu. São temas importantes que estão no teu edital. E se você quiser se aprofundar, faz o seguinte, baixa o aplicativo do Preveste e acompanhe o Preveste em todas as nossas redes sociais, inclusive na TV Encontro das Águas. Todos os dias tem uma aula programada para você, nosso querido aluno do Preveste. Por favor, acompanhe as suas aulas, faça parte desse processo, tenha foco nos seus estudos, aproveite a oportunidade, o teu sucesso é o nosso sucesso. Valeu, até a próxima!